Bom dia a todos. Que bom que você está aqui comigo hoje, nessa manhã de domingo, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Muito me alegra a sua presença e a sua companhia. Eu sou a Vânia, a noiva do Henrique, a cunhada do pastor André Cotrim. E nós vamos estudar hoje a lição de número 5, intitulada A Fé e a Opressão. E eu te convido a orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco nesse dia, que nos instrua a respeito da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos profundamente, Deus, gratos a Ti, por sermos Teus filhos, por estarmos, Deus, na Tua casa, para podermos estudar a Tua palavra. Senhor, abençoe as nossas vidas, que a Tua palavra, Deus, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos instrua, que, ó Deus, não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas também praticantes da Tua palavra, Senhor. Que nesse dia, quando estamos separando esse tempo para estudar aquilo que o Senhor deixou para nós, a nossa regra de fé e prática, ó Deus, que sejamos ricamente abençoados, Pai, pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo nos fale, que estejamos sensíveis à Tua voz, Pai. Fale com cada um, ó Deus, que acessar essa aula da EBD, ó Deus, que o Teu Espírito Santo visite, que o Teu Espírito Santo, Deus, fale aos corações, que seja uma manhã ricamente abençoada, Deus. Perdoa as nossas falhas, é o que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você a abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 8, que é o nosso texto base. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia para a gente ler juntos, tá? Se você tivesse a oportunidade de poder abrir a palavra do nosso Deus nesse momento, ou o seu celular. Tiago 5, do 1 ao 8. E assim nos diz: Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Viveste em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Esse é o texto base da nossa lição dessa manhã. Eu quero iniciar convidando você a visualizar essa imagem. Olhe para ela, que eu vou te fazer algumas perguntas. Você está vendo notas de R$100, uma sobre a outra, novas e cheirosas, saídas diretamente da Casa da Moeda. Sabe aquela nota que deve ser separada para dar oferta, para dar o dízimo ao Senhor? Isso mesmo, aquela nota que você recebe lisinha, sem dobradura. E aí eu te pergunto, o que você sente quando você olha para essa imagem? Tristeza, alegria, euforia? Segunda pergunta, o que você faria com esse valor se você fosse o possuidor? Será que você já tem algo em mente? Vou gastar, eu ia dizimar, ia dar uma oferta para a igreja, eu ia viajar, eu ia casar, eu ia juntar ou investir no futuro do meu filho. O que você faria? Terceira e última pergunta. E agora, se alguém te entregasse esse valor em suas mãos para administrar, você faria um bom trabalho? Você seria um mordomo fiel? O pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário bíblico sobre esse texto de Tiago, ele vai dizer o seguinte, o dinheiro é o maior Deus deste mundo. Por ele as pessoas roubam, mentem, casam-se,
divorciam-se, matam e morrem. O dinheiro é mais que uma moeda. Ele é um Deus. Jesus o chama de Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Ela traz muitas facilidades à vida. Vamos ler o que Davi falou sobre riquezas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 29, verso 12. Assim nos diz, tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. E agora vamos ver o que Moisés falou sobre esse tema. Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18. Assim nos diz. Portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Então Davi diz, riquezas e glórias vêm de Deus. Moisés fala, Deus nos dá a sabedoria para adquirirmos riquezas. Aí você vai me perguntar, Vânia, então qual é o problema? O problema é a gente colocar o coração nas riquezas. Vamos ler 1 Timóteo 6,10, é um versículo bastante conhecido. Talvez você não saiba a referência, mas quando começar a ler, você até completa. Diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Porque é isso que altera as prioridades. O dinheiro não pode estar no local onde ele não deve estar, porque senão ele domina as nossas vidas. Porque senão a gente trabalha mais para consumir mais. Coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Investimos muito para a construção de patrimônio, mas nos descuidamos da família. Estejamos atentos a isso. A nossa lição foi dividida em alguns tópicos. E um deles é o seguinte, uma grave repreensão aos opressores. A gente viu que no versículo 1, logo no início, ele começa com um imperativo, ouçam, prestem atenção. É uma ordem dada aos ricos opressores, algo semelhante aos ais que há em vários lugares da Bíblia Sagrada. É muito importante frisar que não há algum texto bíblico em que os ricos são repreendidos simplesmente pelo fato de serem ricos, mas são advertidos contra as tentações que tal condição lhe sucede. Resumindo, ser rico não é algo demoníaco, mas também não há virtude na pobreza. A grande tentação que os ricos estão sujeitos é o egoísmo. Por isso, eles são convidados ao arrependimento, que na expressão do apóstolo seria chorar e lamentar. O convite é, prestem atenção, vejam o que vocês estão plantando, pois poderão lamentar profundamente as ações opressoras que levaram a efeito contra os menos afortunados. Se Deus permite que alguns cristãos possuam riqueza, esta ou este passa a ter certas responsabilidades para com o seu semelhante, para com o próprio Deus. Isso fala da fidelidade e de mordomia. Mordomia aqui no sentido de
administrar os recursos que o Senhor nos dá. Mordomos do Senhor, administradores de Deus. E é interessante observar uma expressão que ele fala aqui no versículo 4 que a gente lê. Diz assim, olha: os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso nos faz lembrar um texto bem conhecido nosso lá de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, no verso 4, capítulo 4, verso 10, que Deus pergunta para Caim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. O clamor dos oprimidos, dos indefesos, dos explorados, dos injustiçados, chega aos ouvidos do juiz, daquele que defende a causa deles. Deus vê, Deus ouve e Deus é justo. A lei da semeadura é atual. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sejam os frutos das sementes na terra, sejam os resultados e consequência das nossas ações. Não há dúvida quanto à semeadura. E é interessante, a gente colhe normalmente mais do que aquilo que a gente plantou. Então, se a gente teve ações não tão boas, as consequências serão muito piores. Estejamos atentos a isso. Eu quero destacar um ponto que a nossa revista destaca, e ela fala sobre isso, é que as riquezas passam. Elas passam. A nossa revista nos diz: elas pertencem a este mundo, a esta terra, ao período em que estaremos passando por aqui. O dinheiro, ele pode pagar o melhor médico, exames, hospitais e medicamentos, mas nunca vai comprar a saúde. O dinheiro pode comprar a companhia, mas não compra o amigo. Ele também pode comprar o casamento, pode pagar o casamento, mas ele não compra o amor. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 e 19, fala o seguinte: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, a nossa esperança deve estar única e exclusivamente em Deus, e não nas riquezas. Um outro tópico da lição diz assim, olha: a maneira como se obtém as riquezas pode ser opressora, ou seja, como que a riqueza foi adquirida. A Bíblia Sagrada, como eu já falei antes, vou frisar, não condena a aquisição de bens, nem nega à pessoa o direito de possuir recursos e obter lucro com isso. O dinheiro, na verdade, é um grande facilitador na nossa vida. Nós precisamos do dinheiro. Precisamos pagar conta, precisamos comprar alimentos, precisamos nos sustentar a nossa família. Contribuímos com a obra do Senhor, não só em dízimos e ofertas, como auxílio à obra missionária. Mas não podemos nos deixar dominar por ele. Um texto tão conhecido nosso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós temos acesso aos recursos, mas não podemos nos deixar dominar por ele.
Nós temos alguns exemplos na Bíblia de homens que foram ricos, que foram prósperos, que foram abundantes, como Abraão, Isaac, Jacó. E além disso também vemos Jó, que além de rico era um homem piedoso. Então ser rico não é pecado, nem previdente, nem ainda usufruir dos benefícios da riqueza. O que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos da mesma natureza. O problema está nos meios, ou seja, como foi adquirido, e nos fins, para quê? No texto bíblico, nós vemos uma forma pecaminosa como os ricos adquiriram as suas riquezas. Que ele fala lá no versículo 4 que a gente leu, retendo o salário dos trabalhadores. Os ricos estavam sendo desonestos com os pobres. Muitos trabalhadores trabalhavam o dia todo para receber ao final dele, tendo como comprar algo para o alimento de sua família. E sofrem com essa situação de chegar no final do dia e não receber aquilo que lhe era devido. A origem das riquezas do texto que nós estamos lendo, nosso texto básico, era fraudulenta. Eles estavam ricos por roubar os pobres. Deus registrou na sua palavra instruções claras para que o trabalhador não seja prejudicado pelo empregador, devido à retenção do seu salário. E sabe onde é que está isso? Levíticos, no livro das leis, capítulo 19, verso 13. Nos diz assim, ó: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Então a gente vê que reter o salário do trabalhador é algo condenado pelo Senhor, não agora só no Novo Testamento em Tiago, mas desde Levítico, desde o Antigo Testamento, desde os primeiros livros escritos em nossa Bíblia. Eu tive uma experiência em uma empresa que eu trabalhei, onde houve o atraso do pagamento, dos salários dos funcionários por apenas 2 dias, irmãos, e como foi tenso, foi turbulento aquele momento. Muitos funcionários fizeram greve, muitos funcionários pediram demissão, o volume do trabalho cresceu assustadoramente. Nessa época eu pegava do trabalho 6h30 da manhã e até as 8 da noite, durante dias seguidos. A gente conseguiu colocar em dia depois de aproximadamente uns 6 meses. E a sensação que nós tivemos em apenas 2 dias, sem o recebimento daquilo que nos era devido, foi de um desrespeito, foi de uma falta de consideração, porque o contrato de trabalho dizia no dia X você vai receber aquele valor. E quando chegou no dia X, nós não recebemos aquele valor. Então, foi algo que vivemos, e quando você se sente lesado naquilo que lhe é devido, naquilo que lhe é justo, é algo muito difícil. É algo muito doloroso da gente viver. E, infelizmente, isso às vezes acontece em muitas situações, principalmente quando nós vemos, quando pessoas que são responsáveis de uma forma geral, como políticos, governantes, juízes, pessoas que têm a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas em suas decisões, como é doloroso ver e nos sentirmos lesados com atitudes egoístas, fraudulentas, injustas dessas pessoas. Mas a palavra de Deus nos consola, nos dizendo que Ele é o justo juiz. A lei da semeadura acontece. Deus vai cobrar as ações dessas pessoas e de cada um de nós, de tudo aquilo que nós fizermos. De tudo aquilo que nós fizermos, Deus vai nos pedir conta. Então estejamos atentos a esse assunto tão importante de nossas vidas, que é essa questão financeira,
que é uma questão que envolve a todos nós. Você pode falar, Vânia, mas eu ganho tão pouco. Mas você lida com os recursos. A Bíblia vai dizer, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Como está o seu lidar com os recursos que o Senhor tem te feito usufruir? Como você está lidando com isso? Ou será que você vai esperar ganhar muito para ser fiel? Pensemos sobre isso. O ponto 3 da nossa lição, ela vai falar a maneira como nós usamos as riquezas, ou a maneira como se usa as riquezas, ela pode ser opressora. E aí a nossa lição vai falar, olha, quando elas são acumuladas. Riquezas enferrujadas e apodrecidas falam do perigo de se perder algo que ficou guardado, sem ter feito uso de forma útil. Como é ruim, né? Como é ruim ver algo estragando, vendo algo que poderia ser útil para alguém ou para si mesmo e se estragar, e se perder. Desperdício. Um acúmulo indevido. Não há nada de errado com a pessoa poupar algum dinheiro para gastos eventuais, investir em projetos futuros, no intuito de prover para si, para sua família, para ajudar os outros. Isso é legítimo. É um planejamento a curto, médio e longo prazo. Não tem problema nenhum. Mas o errado, por exemplo, é você acumular riquezas, não pagando os funcionários, sonegando impostos, atrasando propositalmente os compromissos, visando deixar o dinheiro render mais um pouco. Aí não. Aí não é devido. Aí é injusto, é ilegal, não agrada ao Senhor, não gera bons frutos para as nossas vidas. Acumular o que não é nosso é mais complicado ainda. E acumular também o que é nosso se faz necessário ter sabedoria. Porque somos mordomos do Senhor. Tudo é dele. Nós somos dele. Os recursos que nós recebemos é dele. O nosso tempo é dele. O nosso corpo, que é chamado templo do Espírito Santo, é dele. Tudo é dele. Tudo é dele para ele. Então, cabe a nós administrarmos da melhor forma possível. Vamos ler Mateus? Vamos lá para o Novo Testamento, Mateus 6. Vamos lá para o Sermão do Monte. Vamos subir o monte com Jesus, vamos ver o que ele nos diz, o que ele nos orienta sobre esse assunto que a gente está estudando, tão importante, tão atual em nossas vidas. Mateus 6, do 19 ao 21. Nos diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem os consomem. Os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu coração, irmão? Onde está o teu coração, irmã? Está em Deus, nos propósitos dele para a sua vida, nos sonhos que ele tem para você? Ou será que está aqui, nessa terra, no aqui e agora, nas riquezas, nos bens, no usufruir, no aproveitar? Onde está? Onde temos colocado o nosso coração? Lucas 12, 15, também vai dizer o seguinte, e disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Confiar na instabilidade da riqueza ou na transitoriedade da vida é tolice. Nós valemos muito mais do que aquilo que a gente possui, seja muito, seja pouco. Nós valemos o sangue de Jesus. Isso é importantíssimo, é o que há de mais importante nesse mundo. Jesus veio até aqui para nos resgatar, para nos ligar novamente ao Pai. Nós valemos muito, as pessoas valem muito. Nós somos obra da criação do nosso Deus. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. E em Cristo, nós temos esse livre acesso à presença do Pai. Então, é muito importante que a gente reveja, a gente pensa
que a gente pense no dia de hoje sobre as nossas prioridades. Onde está o nosso coração? Como anda o nosso relacionamento com os recursos, com os nossos bens? O pastor Tiago Brunet, no livro chamado Dinheiro é Emocional, ele vai dizer o seguinte, ó. Um dos fatores que testificam que o dinheiro é o nosso servo, ou seja, que está sob o nosso controle, é a generosidade. Homens e mulheres generosos não conhecem o vazio existencial. Eles sabem que dar é melhor que receber, pois supre uma dimensão do ser humano que os teólogos denominam espírito. Dar é espiritual, receber é natural. Você sabia que os homens mais ricos do mundo também são os maiores doadores? Porque eles descobriram que, caso não fossem generosos, não saciariam a única dimensão do ser humano que o dinheiro não influencia, o espírito, a inteligência existencial. Ser grato pelo que se tem, generoso, independente da quantia que possui, são princípios imutáveis para ser feliz e completo. São armas que o levam a dirigir a própria vida e não a ser controlado por ela. E aí tem umas perguntinhas para fazer para a gente, para vocês e para mim. Será que a gratidão faz parte das nossas vidas? Nós somos pessoas gratas com o que temos hoje, com o que possuímos hoje? Nós somos generosos com aquilo que temos e possuímos hoje? Ou será que nós estamos dependendo do aumento dos recursos para que a gratidão faça parte da nossa vida, para que possamos ser generosos? Será que a nossa gratidão e a nossa generosidade está condicional ou é condicional? Eu gosto muito de um texto, quando Jesus cura os leprosos, cura 10 leprosos, e somente um volta para agradecer. E Jesus fala, cadê os outros? Então, a gratidão é algo que alegra o coração de Deus. Então, nós, como filhos e filhas dele, precisamos alegrar o coração do nosso Pai. Então, seja grato. Ah, Vânia, eu ganho tão pouquinho. Seja grato. Ah, Vânia, eu ganho tanto. Seja grato. Seja grato naquilo que você tem. Coloque diante do Senhor aquilo que você almeja. Como a gente já falou aqui, na primeira imagem que vocês viram lá, para que você quer? Se você tivesse aquele recurso todo lá, parece uma boa quantia, o que você faria com ele? Se o destino não for tão bom assim, pode ser que Deus não te dê. Ou, se você só quer aquele valor para usar só para você de uma forma egoísta, de uma forma avarenta, pode ser que você não receba. Você pode falar para mim, Vânia, mas olha só, Deus é o dono da prata e do ouro, Deus é próspero, Deus é rico, Deus pode todas as coisas, Deus pode suprir a fome de todo mundo e dar roupa para todo mundo. Pode, concordo plenamente. Deus pode todas as coisas, mas normalmente Ele não faz assim. Normalmente Ele usa os seus filhos, Ele usa nós. Ele nos dá os recursos em nossas mãos para que nós sejamos administradores dele. Normalmente é assim que funciona. Então, o que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? Você tem alegrado o Senhor com a sua vida? Com os recursos que você tem? Pensa nisso. Um autor desconhecido falou o seguinte: existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. Henry Thoreau disse: o dinheiro não compra nenhuma necessidade da alma. E o Dr. Augusto Cury, ele diz: você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que um milionário. Pensemos sobre isso. Provérbios de Salomão, capítulo 30, verso de 7 a 9, é um versículo muito interessante, que vai falar exatamente sobre pobreza e riqueza e o nosso posicionamento diante dessas situações que a vida nos oferece. Fala assim, olha,
Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, não é a condição de nossas vidas que deve determinar as nossas ações. Não podemos nos basear nisso. Nosso compromisso com o Senhor deve ser além, deve ser independente daquilo que nos sucede, independente das tristezas, das alegrias, porque Ele sempre estará conosco, porque o amor dele é incondicional. Até mesmo quando nós erramos, até mesmo quando nós usamos mal os nossos recursos, o Senhor deseja que nós nos acertemos, Ele deseja que façamos o melhor, que nos endireitemos para glorificar a Ele através das nossas vidas. Filipenses 4, de 11 a 13, versículo conhecidíssimo nosso. O apóstolo Paulo vai dizer, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Completa comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre contentamento. Nós aprendemos isso? Nós somos pessoas contentes, pessoas satisfeitas em Deus, com Deus? Ou será que a gente precisa, ou melhor, ou será que a gente depende das situações? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que quando a gente passa momentos difíceis, que isso não abale a gente. Né, nós somos desafiados, mas não podemos ficar presos a isso. Nós precisamos superar as dificuldades que vêm diante de nós. E é nesse momento que a gente vê como está a nossa fé, quem a gente serve, quem a gente ama. É nesse momento de prova que Deus coloca diante de nós e que a gente tem a oportunidade de falar, Senhor, eu amo o Senhor, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Certo? Então, que nós possamos aprender isso em nossas vidas. É um desafio? É fácil? Não, não é. Eu sempre falo isso com meus alunos na classe. Evangelho não é algo fácil. É algo muito desafiador. A nossa humanidade, a nossa sociedade. Mas é algo maravilhoso. É algo muito expressivo, né? Como diz o nosso pastor, muito relevante. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama, que nos orienta, que está em nós, que nos ajuda e nos deixa a sua palavra como regra de fé, para a gente poder estar sempre ouvindo, estar sempre estudando. Temos essa oportunidade de estudarmos juntos através da EBD online. Eu convido a você, venha para a nossa EBD presencial também, se você puder, venha, esteja aqui com a gente nas classes, é tão maravilhoso poder estudarmos juntos, poder ouvir aquilo que Deus te falou durante o estudo da sua palavra, através da lição. Venha para cá, tá bom? Vamos ler também 1 Timóteo 6:7. Vai dizer assim, ó, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. A nossa lição, lá na partezinha final, para pensar em agir, vai falar 2 pontos. Diz assim, ó, você tem sido agradecido por Deus, melhor, você tem sido agraciado por Deus com bens materiais? E o que você tem feito deles? Aí o ponto 3 fala assim, ó, formas de honrar a Deus com os seus bens. Dizimar, ofertar, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir, o que comer. Muitas coisas podemos fazer com aquilo que o Senhor nos tem abençoado. E para a gente finalizar, vou fazer um pequeno resumo de tudo que eu falei aqui. O dinheiro, as riquezas, os bens são bênçãos. Bênçãos. Só não coloque o seu coração nele ou neles. Atenção com a administração dos seus bens. Cuidado com a tentação do egoísmo.
Lembre-se que somos mordomos, somos servos do Senhor em tudo o que possuímos. E Ele espera de nós o quê? Fidelidade. Cuidado com a forma de obter riquezas e no destino do seu uso, os meios e os fins. Como que você adquiriu e para que você adquiriu. Vigie. A corrupção, a fraude, o desvio de caráter são pontos que devem nos deixar alertas. E que sejamos gratos ao Senhor. E o último versículo que eu vou ler hoje está lá em Tiago 4, verso 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Que saibamos pedir. Que peçamos para abençoar a nossa vida, abençoar a casa do Senhor, abençoar os missionários, abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações, que possamos meditar sobre tudo aquilo que nós ouvimos aqui, sobre a questão dos bens, dos recursos, das riquezas, que o Senhor nos dê orientação claras e precisas da forma como lidar com isso no nosso dia a dia, como lidar com isso nos desafios que a vida nos apresenta. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, tá bom? E até uma próxima oportunidade.